Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui na segunda. Deixa eu botar um pouquinho mais distante aqui, tá muito perto de mim esse negócio. Bem-vindos, Fabi entrou, boa noite, bem-vinda. É a tua pergunta, hein, Fabi? É a tua pergunta que virou live aqui. Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui na segunda-feira. E eu já quero até deixar um recadinho aqui para vocês. A partir do ano que vem, nós teremos algumas mudanças aqui, tá? Aqui, lá no canal também. É sempre bom, né? Mudança é sempre bem-vinda. A gente tá mudando, inclusive, o nome do canal. Daqui a pouco vocês vão ver o nome novo. A gente tá mudando algumas coisas e as nossas lives aqui de segunda-feira não vão mais ser à noite, tá? Elas vão ser de manhã, mas depois eu mando tudo direitinho para vocês. As lives no YouTube também vão mudar de horário, então a gente tá fazendo uma inversão aqui de todas as coisas, né? Mas logo vocês vão saber de todas as novidades. E vem bastante coisa boa por aí, né? Tem um workshop por mês, daqui a pouco também já coloco ali aí link de inscrição, libero o link de inscrição para vocês. Estou preparando uma sequência de workshops, um por mês, é uma sequência mesmo, assim, vai ser bem legal. Quem puder participar de todos vai ser muito bacana, vai ser um caminho aí bem bacana de conhecimento, né? Vai ser bem legal. Bom, a Fabi já tá aqui esperando a live, né? Porque assim como ela fez isso, né? Qualquer um pode fazer, é só entrar lá no nosso grupo também, no grupão, lá no grupo do Telegram e me fazer pergunta. A Fabi me fez essa pergunta lá. Ou pode me perguntar aqui também pelo Instagram, lá pelo YouTube, porque o bate-papo de segunda é isso, é pra gente tirar dúvida, conversar, mesmo mudando de horário, a pegada vai ser essa, vai continuar sendo essa. E a Fabi fez uma pergunta que não é a primeira vez, que inclusive acho que até já tem live aqui desse assunto, acho que já fiz lá no YouTube também, eu sempre tô falando disso, porque é um dos passos do processo criativo segundo o ensinamento dos Abraham, que é estar no estado de permissão, né? E aí essa palavra já andou circulando bastante, né, por aí. Então, o que é estar na permissão? Quer dizer, o que é estar nesse estado de permissão? Permitir o quê, né? O que eu vou permitir, como é que eu vou permitir? E principalmente, o que é estar nesse estado de permissão. Mas, para falar de permissão, da forma como eu quero explicar aqui para vocês hoje, a gente tem que relembrar um pouquinho o que é o processo criativo, porque esse é o passo 3 do processo criativo, segundo os ensinamentos de Abraham, canalizados por Esther Hicks, que é todo o conteúdo lá, que tem muita coisa lá no canal, né? No meu canal, o conteúdo de Abraham tem muita coisa lá. Ai, gente, vou até fazer um paralelo aqui. Estou fazendo uma série de vídeos lá pro canal, que vai ao ar toda sexta-feira, aonde eu tô fazendo estudo dos livros dos Abraham. Então já tá rolando lá do primeiro livro, que é A Chave do Segredo, acho que já tem três vídeos lá, é capítulo por capítulo, tá bom? Eu faço um apanhado geral do que tá sendo falado naquele capítulo, amplio um pouquinho. Então eu vou passar por todos os livros dos Abraham. Então lá no canal do YouTube vai ser assim, ó, um estudo, e tá lá, gente, os vídeos estão lá, não vão sair do ar não, tá? É só seguir toda sexta-feira, já tem 3, se não me engano. Acho que essa semana vai o quarto vídeo do livro, o primeiro livro, A Chave do Segredo, depois vem o Universo, Conspiração, Favor, depois vem o Peça Ser Atendido, vamos até chegar no vórtice, vai ser bem legal. Então acompanhem lá por enquanto tá ao ar toda sexta-feira, talvez mude o dia que vai entrar no canal, mas essa série não vai parar não, vou continuar com ela até o final. Então a gente vai passar por todos os livros, tá? Vai ser bem bacana. Acompanhem lá, vai ser bem legal. Bom, vamos voltar para o assunto, né? Os 3 passos do processo criativo. Passo 1, passo 2, passo 3. Os Abraham depois falam um pouco mais, eles, conforme os anos foram passando, eles foram ampliando mais ainda o discurso. Aí depois eles chegaram no passo 4, passo 5, mas isso não é nem para o nosso papo hoje. O nosso papo hoje é falar até o passo 3, que é a permissão. Mas vamos lá, passo 1. Passo 1, você pede, cada um de nós pede, né? Nós somos os grandes pedintes do universo. Mas o pedir, né, segundo os Abraham, e não só segundo eles, né, muitos outros autores metafísicos ou até não, né, muitos autores, inclusive, que falam aí de estudos comportamentais, o nosso pedir, ele não é um pedir suplicante, né? Se a gente compreende que o universo é vibracional,
né, que criamos a nossa própria realidade a partir da emissão de vibrações, e vibrações são pensamentos. Então, o nosso pedir, ele é vibracional, né? Não é o pedir, não é a súplica que eu faço. O povo tá chegando aí. Dag, lindinha, que saudade. Camila também tá aí. Clarson também chegou. Ai, gente, que delícia ter vocês aqui. Muito bom, muito bom. Fiquem aí que o papo vai ser muito bom hoje. Então, bora lá, né? O Clarson sabe bastante disso, né? O pedir, não é esse pedir suplicante, porque quem veio quem tem histórico religioso, né? Principalmente nas religiões que tem cunho cristão, ou não, acho que quase todas elas, mas principalmente as religiões de cunho cristão, eu fui criada, educada dentro da igreja católica, educada mesmo, eu estudei no colégio de freiras, aquela coisa super rigorosa, né, quando era garota, era interessante, não dizer outra coisa, era muito interessante, tive boas histórias lá naquele colégio, né. A gente aprende que pedir é suplicar, pedir é implorar. E tem uma coisa interessante também, é que quando nós éramos crianças, quem eram os nossos deuses da infância, né? Quando nós éramos crianças, a gente pedia para os adultos, para os pais, para os avós, padrinhos, tios, tias, para quem estivesse ao nosso redor, né? Às vezes a gente aprendia assim, é feio ficar pedindo, não pode pedir, não pode ficar pedindo as coisas para os outros, né? A gente escutava muita coisa. Na tentativa dos nossos pais, às vezes, né, nos darem um pouquinho de educação, porque criança às vezes não tem muito parâmetro, a gente ouvia algumas frases prontas e elas, né, acabam entrando aqui no nosso subconsciente com alguma interpretação literal. Então, pedir não pode pedir, né? Mas ao mesmo tempo, quando você quer alguma coisa, você tem que pedir para Deus e esperar, né, as graças de Deus, Deus te abençoar. E pedir para o Papai Noel, né? Tem que pedir presente para o Papai Noel, que as crianças que foram educadas acreditando em Papai Noel, eu fui, então eu tinha que pedir para o Papai Noel e tinha que me comportar muito bem o ano inteiro para o Papai Noel me dar o que eu queria lá no Natal. Eu tenho boas lembranças, eu ganhei uma lembrança muito boa, inclusive, que eu ganhei exatamente o que eu queria, então foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu achava que era o Papai Noel mesmo que tinha me dado, foi muito legal. Meus pais eram muito criativos com isso, né? Mas aí a gente tem muitas histórias, né, dentro da nossa cabecinha sobre o que é o pedir. Né, pedir, e até hoje, né, se a gente está numa situaçãozinha complicada, tem que pedir ajuda, tem gente que é acostumada a pedir ajuda, né, ficar pedindo ajuda para todo mundo, mas às vezes a gente, né, tem um constrangimento, ficar pedindo ajuda. Então o pedir tem muita coisa que envolve a palavra pedir, às vezes a gente não compreende muito bem, a gente não pode confundir, ou melhor, a gente pode parar de confundir, né, esse pedir humano, vou falar dessa forma, esse pedir humano, aonde, eu vou pedir aqui pro Rodrigo, agora há pouco eu pedi pro Rodrigo, muda aí o link na bio, que tava um link, né, que tava desatualizado, eu falei, Rodrigo, muda aí o link na bio, ele mudou, inclusive, um convite para entrar no Clube do Bem-Estar aí, galera, depois eu vou falar mais do Clube do Bem-Estar, a Dag tá lá, no Clube do Bem-Estar, né, Dag? Esse pedir, né, pedir ajuda, ou contribui comigo aqui, ou aqui, essa coisa do pedir, com o pedir, né, quando a gente está querendo algo da vida, do universo, da fonte, nem vou usar a palavra Deus, né, para também não entrar mais em confusão, são coisas muito diferentes. Então eu não peço para a vida, né, o que eu quero, né, para minha vida, para minha realidade. Eu não peço para a fonte da mesma forma que eu peço alguma coisa aqui para o Rodrigo ou para quem quer que seja. Qualquer coisa, qualquer assunto. São situações bem diferentes. Então a gente precisa aprender a separar um pouquinho o joio do trigo. E quando a gente vai estar falando com a fonte, como é que a gente precisa, não tem que, né? Como é que a gente precisa pedir? Como é que a gente se comunica com o universo? Como é que a gente se comunica com a fonte, com Deus, né? Com os deuses, né? Com a vida criativa. Como que é essa comunicação? Puramente, exclusivamente através da vibração que a gente emana. Tá, Adri, isso é batido, isso eu já sei. Tá, já sabe mesmo. Mas você consegue perceber qual é a sua vibração dominante? O que é que você está realmente emanando todo dia, o dia todo?
Porque assim, ó, sentar lá, né, 5 horas da manhã, que nem eu, 5 horas da manhã, 5h30 da manhã, acordei meia hora mais cedo, vou fazer minha meditação, e vou lá me conectar com a fonte, com o universo, fiz meditação com sons, né, bacana e tal, escrevi lá, eu sou isso, tal, fiz a minha declaração, bacana, eu fiquei lá às vezes meia hora, 1 hora, 20 minutos, 10, não importa, mas ali naquele momento do dia, eu tinha ali, né, uma clareza, né, do que eu quero, tal, consegui me conectar com a fonte. Se eu estava num pleno alinhamento, eu estava imaginando, de repente eu consegui até visualizar aquilo que eu quero. Ótimo, tudo certo, fez o dever de casa, tá tudo certo. Mas, e daí? Depois, né? Você continua pedindo ao longo do dia, né? Porque aí a gente quase já tá falando do pedir e do permitir, que né, são as duas pontas, né? Os dois lados de um pêndulo, ok? A gente pode até trazer um pouquinho do hermetismo aqui, né? A gente tem as duas polaridades e o pêndulo balançando de um lado para o outro, né? No ritmo. Ao longo do dia, você continua sustentando o pedido, né? Porque se pedir, né, para a fonte, para a vida, para o cosmos, é vibração, e eu de manhãzinha lá, às 5 horas da manhã, estava plena de vibração positiva, alinhada com a fonte. E aí o resto do dia, né? Adri, o resto do dia eu oscilo, o resto do dia eu não consigo, né? Como é que eu vou ficar o resto do dia na permissão? Com escolha. Na permissão, não deixa de ser, no alinhamento, na vibração, escolhendo, porque lembra, vibração é pensamento, e pensamento é escolha, né? Ou seja, eu posso escolher a cada momento o pensamento que eu vou pensar. Então, como eu me comunico com a fonte? Através do pensamento, e quando eu estou pensando, se eu me sinto bem, se eu sinto plenitude, se eu sinto apreciação, se eu sinto gratidão, se eu sinto aquela sensação boa, parece que o coração assim tá levinho, né, de apreciação mesmo, né, aquela coisa boa. Essa é a comunicação, essa é o feedback, o retorno, né, que eu tenho, uma resposta que eu tenho, de que o tipo de pensamento que eu estou pensando naquele momento, é no agora do agora, tá, gente? Não tem, tipo, pensar agora e sentir daqui meia hora, né? Naquele momento, se eu sinto uma sensação boa, vamos falar emoção positiva, se eu sinto uma emoção positiva quando eu estou pensando naquilo que eu quero, significa que eu estou falando a linguagem do universo de uma forma favorável, né? Porque de qualquer forma a gente está se comunicando com o universo o tempo todo. Mas quando eu estou pensando naquilo que eu quero e sinto uma resposta positiva, de uma emoção positiva, significa que eu estou com o pensamento alinhado na direção daquilo que eu quero. Agora, vamos supor que eu ainda não sei disso, ou eu tô numa situação um pouco, né, contrastante aqui, e eu falo, ai, fonte, ai, ser interior, Deus, Nossa Senhora, meu Deus, alguém, socorro, alguém aí no cosmos tá me ouvindo, né? E eu vou nessa súplica, nessa coisa assim, meio, ai meu Deus, né, aquela coisa assim, como é que tá a emoção ali, né? Não dá nem para nomear, né? Tá mais naquele, eu brinco assim, uma confiança desesperada, né? Eu confio, mas eu não tô confiando muito, eu quero muito. A emoção, ela é boa? É uma emoção gostosa? É uma emoção assim que tá deixando meu coração tranquilo? O Rafael ainda colocou aqui, ai, quem me deu oi aí? A Lili me deu oi aí. Gente, já subiu, hein? Quem entrou aí e me deu boa noite, eu não vi. Rafael diz aqui, aquele calorzinho aconchegante que vem com a certeza de que tudo está sempre bem. É, isso aí. A Nicole também, boa noite, minha linda, bem-vinda. Aquele calorzinho, aquela sensação boa, tá? Então assim, bora lá. Pedir. Quando eu tô... primeiro que a gente não precisa pedir, esse pedir suplicante, pedir, ai, Senhor, me ajuda, por favor, e tal, Jesus, tal. Ok, conversar com o Mestre Jesus, beleza. Mas essa coisa suplicante, pedindo, né? Como eu tô pedindo pro meu pai terreno, pra minha mãe terrena, quando eu era criança. A gente tem uma tendência muito grande a replicar o comportamento
comunicação com Deus, com a fonte, da mesma forma que a gente se comunicava com os nossos pais quando nós éramos crianças. A tendência é gigantesca, quase que todo mundo fez isso ou faz ainda, né? De falar com Deus da mesma forma que a gente falava com os nossos pais, ou principalmente um dos pais ali, que é o pai ou a mãe que era o mais mandão, aquele que tinha a palavra final. Quem era? O pai ou a mãe, né? Então tinha aquela coisa assim de, e dependendo como era a nossa relação lá com pai e mãe, ou com aqueles que cuidaram, né? No caso, não necessariamente pai e mãe biológico, mas os que fizeram ali a função paterna e materna, dependendo de como foi essa comunicação, é essa relação que a gente vai levar, na maioria das vezes, que a gente vai levar para a nossa comunicação com a fonte. A Camila colocou aqui: quando eu sinto essa emoção desesperada, faço afirmações positivas, mas percebo que não sinto de verdade o que estou falando. E provavelmente não vai sentir mesmo, Camila. Sabe por quê? Você não está fazendo nada de errado, tá? Provavelmente você não vai sentir porque naquele momento você está usando a afirmação positiva para compensar uma emoção negativa. Você tá usando, tentando colocar ali alguns pensamentos de caráter positivo, que seriam por definição positivos, mas não necessariamente, né? Porque a frase em si não quer dizer nada. É a emoção que você sente quando você afirma, que você, né, vai dizer se aquilo é positivo ou negativo. Então, o que você está fazendo, provavelmente, é usando o que eu falo, que é a compensação. Sabe aquele, se Deus quiser vai dar certo? É quase isso. Não vai dar certo, vamos lá, vamos focar positivo. É o tal do positivismo, que às vezes eu falo dessa forma, tá? Então, assim, não é isso, tá? Não é tentar sair afirmando coisas positivas quando está sentindo uma emoção negativa. Não é bem assim, não é tão assim no jogo tão duro. A melhor coisa a fazer é perceber o que é que você está pensando, que está causando em você a emoção negativa, e aí começar a ir ao redor daquele discurso e ir suavizando o discurso, e não ficar atacando emoção positiva, afirmação positiva, que realmente não vai, muito pelo contrário, vai entrar em choque, tá? Vai acabar entrando em choque. Então, assim, esse pedir do passo 1, ele não é um pedir suplicante, até porque se ele for um pedir suplicante, a tendência é que a gente acabe pedindo a ausência daquilo que a gente quer. Eu sei que eu já passei por isso, tá? Eu passei muito. Eu teve uma época da minha vida, não é segredo para ninguém, que eu tinha uma dificuldade financeira, né, muito grande, chata, enfim, não era uma coisa muito legal, né? Minha vida financeira não era muito legal. E eu ficava com raiva. Então, parece que quando eu ia, né, sentava ali e falava, ai meu Deus do céu, por que isso acontece comigo? Eu quero ter mais liberdade, eu quero uma vida melhor, eu quero, né, parecia que eu estava pedindo, mas na verdade eu estava xingando Deus, eu estava brigando com Deus, porque eu não entendia por que as coisas não aconteciam comigo, por que eu não tinha uma vida financeira melhor, mais fluida, por que eu não tinha prosperidade. Então, na verdade, eu estava mais com raiva, brigando, do que necessariamente pedindo. Então, claro que eu acabava perpetuando mais ainda. Por quê? Porque Deus não atendia os meus pedidos? Não! Primeiro porque eu tinha uma ideia muito diferente do que era Deus. Eu achava que Deus era uma força fora de mim, né, que estava ali meio que medindo o meu comportamento para ver se eu merecia receber a prosperidade ou não. O mesmo comportamento que eu tinha quando era criança, que eu tinha que ser bem comportado o ano inteiro para o Papai Noel me trazer o bonequinho lá que eu queria de presente de Natal, a bicicleta que eu ganhei, o Topo Gigio, sei lá, os brinquedos que eu queria. Quando eu percebi que eu estava replicando um comportamento infantil na minha relação com a fonte, fez toda a diferença, né? E aí junto, claro, né, tudo que eu aprendi com o Zebra, né, na forma de lidar, né, com a fonte, que eu entendi que o pedir não é pedir, né? Ai, pai, e muitas vezes eu fiz esse tipo de oração. Ai, pai, eu quero isso, eu preciso disso, eu quero mais harmonia no meu relacionamento, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter um trabalho, eu ficava repetindo, né, o que eu queria, pedindo. Eu não entendia o que era o pedir do processo criativo.
Quando eu conheci o trabalho do Zebra, foi uma das coisas mais doidas, assim, né, que aconteceram na minha cabeça, porque mesmo quando eu pedia dessa forma torta, que não é a forma, né, que a gente deveria se comunicar com o universo, alguma coisa dentro de mim falava assim, tá errado isso, não é assim. Então, muitas vezes eu não queria, né? Eu não queria fazer novena, eu não queria fazer oração, eu não queria fazer nada disso, porque eu falava, gente, não é assim, acho que não é desse jeito, não é assim, não deve ser assim. E quando... peraí, só um pouquinho. A Vitória, se eu posso falar sobre os pensamentos insistentes que parecem não sair da cabeça. Falo sim, Vitória. Daqui a pouquinho, quando eu entrar no assunto da permissão, eu vou entrar nesse assunto, tá? Agora, eu tô só falando só um pouquinho do processo criativo, que é o peça, a fonte responde, e você permite, e no permitir a gente entra nesse assunto, tá? Ale, minha amiga querida, beijo grande pra você, que delícia ver você aqui. Ai, gente, que alegria, tem um monte de gente amada aqui hoje me vendo, que delícia. Amo você, Ale, beijo, querida, linda. Bora voltar pro assunto, bora, voltar de novo aqui, vai, canaliza de novo, volta. Então, bora lá. Quando eu conheci o trabalho do Zebra, foi essa revolução aí na minha cabeça, porque o que eles falavam, a linguagem que eles falavam, ou que eles ensinavam, era exatamente aquilo que no fundo eu já sabia que era verdade. Então, quando eles vieram com esse ensinamento, peça, a fonte responde e você recebe, que é o peça e receberás, só que eles põem, né, a fonte responde no meio como passo 2, mas é o peça e receberás, que é bíblico, a gente sabe, né, disso há milênios. Fez toda a diferença quando eu percebi o que era o pedir. Então, o pedir não é o suplicar, o pedir não é eu ficar pedindo, o pedir não é eu ficar repetindo para Deus, para a fonte, aquilo que eu quero. Porque o pedido já foi feito, né? Ou seja, o pedido já foi feito no momento em que eu me deparei com algo que era desagradável, que era aquilo que eu não queria, não gostava, eu quero mais do que eu já tenho, enfim. Quando eu me deparo com a ausência daquilo que eu gostaria de ter, que eu quero, eu descubro que eu quero isso a partir de um contraste, naquele momento é feito o pedido. Tá, parênteses. Por que a gente faz afirmação então? Se eu não preciso pedir, se eu não preciso ficar pedindo, né? Por que a gente faz afirmação? Aqui entra aquilo que eu gosto de falar. Eu posso identificar o que eu quero. Vamos supor que a partir de uma situação de escassez financeira, eu identifiquei que eu quero ter um fluxo financeiro próspero e abundante. E também não vou botar condição aí. Tem que ser trabalhando, tem que ser ganhando na loteria, tem que ser casando com alguém, enfim, né? Eu vou só colocar ali, eu quero isso. Por que então a gente fica fazendo afirmações? Porque eu posso identificar o que eu quero, ou seja, eu identifiquei até o pensamento, eu quero um fluxo financeiro próspero e abundante, eu quero ter um relacionamento de parceria bacana, legal, apaixonado, eu quero ter um trabalho, né, que me dê muita alegria, muito prazer, uma atividade profissional, enfim, eu identifiquei o que eu quero. Mas eu preciso me identificar com a pessoa que ou faz ou tem aquilo. Enquanto eu não me identificar, o pedido já foi feito e já foi atendido pela fonte. Passo 2, a gente passa reto por ele, né? Nós vamos chegar na permissão já. Mas enquanto eu não me identificar, eu não entro em concordância com o que já está disponível como potência, como potencial, na verdade, no campo vibracional, já existe como potencial muitas possibilidades, inclusive, de eu ter aquilo que eu quero, ser, fazer ou ter, mas se eu não me identifico com a pessoa que faz ou tem isso, não dá liga, não combina, não fecha, não dá match, né? Então, o Tinder vibracional, gente, é assim, tem que dar match, ou seja, eu tenho que estar em concordância vibracional. Por isso que muitos mestres falam assim, imagina e sente, sinta o desejo realizado, imagina, sente o desejo realizado. Por quê? Quando eu estou fazendo isso, eu estou me identificando. Por exemplo,
Vamos supor que meu carro é. Vamos supor que meu carro é alugado, tá? Então eu tenho um carro, eu não tenho carro. Eu tenho carro, mas é alugado. Então eu ando de carro, mas meu carro é alugado, né? Então eu pago o aluguel do carro. Então eu sou uma pessoa que me identifico com, né? Que me identifico com uma pessoa, eu me identifico com uma pessoa como uma pessoa que aluga carros. Eu sou uma pessoa que aluga carros. Essa é a minha identidade, certo? Eu não sou uma pessoa que compra carros, eu sou uma pessoa que aluga carros, né? Então, eu sempre vou alugar carros, porque essa é a minha identidade, eu me identifico com isso. Aí eu começo assim, eu queria tanto ter um carro meu, né, que eu queria em casa, né? Eu alugo casa, eu não tenho a minha, eu quero tanto comprar minha casa, mas eu sou identificada como uma pessoa que aluga casas, não que compra. Por que eu não compro? Porque eu não tenho dinheiro. Então, essa é a identificação. E aí, o que é o meu pedido? Meu desejo, né, é ter a minha casa própria. Mas eu ainda não me identifico como uma pessoa que compra uma casa. Por quê? Porque eu tenho um monte de resistência, não tenho dinheiro, é difícil, é complicado, papapá. Cada um tem as suas aí. Aí não adianta só falar, eu quero uma casa. Já sei que eu quero uma casa, vou comprar uma casa. Mas se eu não desenvolver a identidade, ou seja, se eu não me ver comprando, se eu não me sentir comprando ou morando, vivendo na minha casa própria, ou no meu carro, dei o exemplo do carro, no meu carro, que não é um carro alugado, na minha casa própria, no meu carro, enquanto eu não tenho uma identificação ali, não vai dar match. Ou seja, eu não vou conseguir trazer do mundo das ideias, trazer do mundo não físico para o mundo aqui da realização física. Não vem, não entra, tá? A porta tá fechada, porque eu me identifico como uma pessoa, vou falar de aluguel de casa. Eu me identifico como uma pessoa que vive de aluguel, que mora de aluguel, mas eu quero uma casa. Mas a minha identificação é como uma pessoa que paga aluguel. Então, o meu pedido vibracional, o que eu tô pedindo pro universo? Continuar pagando aluguel, porque essa é a minha identificação. Então não adianta ficar pedindo, posso até ajoelhar no chão e pedir para Deus que eu quero comprar uma casa, Se eu não sentir que eu vou ter essa casa, ou que eu já tenho essa casa, que eu já vivo nessa casa, não vai chegar. A gente passa a vida toda querendo e não chega. Muitas pessoas, às vezes, nas suas orações suplicantes, elas alcançam a identificação. Muitas vezes acontece. A pessoa, às vezes, acredita tanto que ela, suplicando para Deus, para o seu santo de devoção, para o seu guia de devoção, para Jesus, que vai pedir, né? Que Deus vai dar, Jesus vai dar, o santo de devoção, o guia vai dar, que a crença da pessoa na ajuda é tão grande que ela supera a crença da não identificação, ou seja, ela acredita tanto que ela é alguém que recebe a graça, então ela vai acabar recebendo, porque no final tudo é o que eu penso sobre o assunto. Então, se eu me identifico como uma pessoa que recebeu a graça o milagre, a graça do santo, do guia ou de Jesus, então há uma grande possibilidade de conseguir. Ok? Mas o que está acontecendo em termos vibracionais é que deu match, combinou. Eu me identifico com alguém que recebe aquilo que eu estou emanando. Então, esse é o verdadeiro pedir. O verdadeiro pedir é o que eu estou emanando. Qual é a crença aqui? Eu posso até falar, eu quero muito comprar minha casa, eu quero muito ter minha casa própria. Mas dentro de mim eu fico triste porque ainda não chegou, chateada porque não tenho dinheiro para comprar, ou eu olho a casa que eu quero custa 5 milhões, mas eu malemar posso comprar um apartamentinho de 180 mil porque eu não tenho dinheiro nem para dar entrada. Ou seja, eu fico nessa dicotomia, nessas divergências vibracionais. E o que acontece? O meu ponto de atração, ele fica bagunçado, ele fica misturado. Então, aquilo que vibrar com mais intensidade é o que vai entrar. E aí, a gente entra direto já na permissão, porque isso é a permissão. O tempo todo nós estamos permitindo, porque a fonte responde, fato. Bom, que eu falei, podemos passar reto.
Peça e receberás, tanto que nem existe. Peça e a fonte vai pensar para depois te dar. Não, peça e receberás. Ou seja, eu vou pedir, eu vou receber. Mas mais do que falar do receber, também é falar do pedir. Porque quando eu estou pedindo de uma forma suplicante, quando eu estou pedindo, mas não estou acreditando, quando eu estou pedindo e esse meu pedir, ele é mais, né, tipo assim, desesperado, angustiado do que um pedir, né, na gratidão, na apreciação, eu não estou no estado de recepção, eu não estou na permissão. O processo criativo, mesmo separando didaticamente para a gente poder entender melhor, passo 1, passo 2, passo 3, ele acontece simultaneamente, ele acontece tudo ao mesmo tempo. Então não tem assim, eu vou ficar pedindo por um tempo, aí leva um tempo para a fonte responder, aí depois eu começo a permitir, aí depois eu vou receber. Não, gente, é tudo ao mesmo tempo, é tudo, tudo junto e misturado, tudo ao mesmo tempo. Porque a manifestação física, ela não para. As coisas param assim? Não para, né? Tá tudo acontecendo. Então, por que às vezes demora entre eu pedir alguma coisa ou identificar alguma coisa que eu quero e realizar, quando realiza, né? Por que demora às vezes para realizar? Porque eu tenho resistência, porque aos poucos eu vou me identificando como uma pessoa que faz ou tem aquilo. Quando a gente não tem resistência, aquele negócio assim, né, que a gente fala, puxa vida, né, não tem resistência, é muito rapidinho, né, esse final de semana foi muito engraçado. Eu pensei num negócio, tô com vontade de comer um doce, era um doce, né, curau, pronto, falei. Tô com vontade de comer curau de milho, né, aqui a gente tem muita coisa de milho aqui em Minas Gerais, né. Ai, gente, vontade de comer curau, aquele curauzinho bem gostosinho assim. O pensamento passou pela minha cabeça. Cara, curau é uma coisa tão fácil. Primeiro que aqui, principalmente aqui em Minas, qualquer lugar que você vai, você acha curau para comprar. Vai no Mercadão, lá tem o pessoal que vende pamonha, vende curau. Até em padaria a gente acha curau para vender. Então, assim, eu tenho zero, posso até eu fazer. A resistência é maior aí eu fazer, é mais fácil achar para comprar do que eu fazer. Taca no iFood ali, eu vou achar um curau para comprar. Mas eu pensei, falei, aquele curau gostosinho assim, bem gostosinho, né? Passou. Domingo de manhã acordei inspirada para comprar fruta, vou na feira. Peguei, fui na feira, tem uma feira muito boa aqui no domingo. Vou lá na feira domingo de manhã. Fui na feira, na hora que eu tô andando na feira, o que tem lá na feira? Não tinha, gente, não tinha não. Já bem fazia uns 3 meses que eu não ia na feira. Mas eu olhei, a primeira coisa que eu vi, uma banca lá vendendo, bem em frente à banca onde eu gosto de comprar fruta, né? Que o cara tem umas frutas lá que eu gosto. Do outro lado, eu falei, caramba, olha o curau ali, né? Ainda eu falei, vai lá, bem aí, compra um curau, né? Compra 2 aí, né? Aí, tá lá, né? Já vi, no mesmo dia já comi o curau. Por quê? Zero resistência. Aliás, não é nem zero, né? Tinha um pontinho de resistência, que fosse 0, né? Na hora que eu pensei no curau um dia antes, talvez ele já tivesse vindo até no mesmo dia, né? Mas na minha cabeça, onde eu vou achar um curau aqui agora? Teria que ir em algum lugar, teria que ir na padaria, teria que pedir. Acabei deixando de lado. Mas eu pensei nisso. No dia seguinte já tava. Aliás, eu comi outro agora há pouco. Agora há pouco, antes de vir pra cá. Lá tava eu comendo curauzinho, né? Antes de vir pra cá. E eu até me lembrei disso. Nossa, essa criação foi rápida, né? E isso acontece o tempo todo, gente. O tempo todo é que a gente não se dá conta, né? Mas acontece o tempo todo, né? Só que quando a gente... algumas coisas são mais difíceis, porque a gente demora... E pamonha também. Sorvete de milho, gente, isso dá tudo coisa que eu gosto aqui. Tudo que eu gosto, né? Só que assim, quando são coisas que a gente tem pensamentos opostos, contrários àquilo, então eu não entro num estado de permissão mais fluida, mais fácil, mais rápida. Mas as manifestações, elas estão acontecendo, estão ocorrendo o tempo todo. Por exemplo, tem um caso, de novo, pessoal aqui, vou me usar como exemplo, né, para ficar mais fácil. Tem uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, e é exatamente 1 ano atrás, né, eu tinha vontade, né, comecei a falar, puxa, seria bom se acontecesse isso. Comecei a me conectar com essa ideia.
Um ano atrás, exatamente um ano atrás. Ao longo agora das últimas semanas, último mês aqui, algumas coisas começaram a se encaixar, e aquilo que eu queria há um ano atrás, agora as circunstâncias se encaixaram. Puxa, estava cheia de resistência? Sim, provavelmente sim, né? Só que aí eu fui liberando, eu fui pensando nisso como uma possibilidade, como algo que não seria legal, tá lá, eu penso nisso, tá no meu, né, na minha declaração, meu protocolo, na minha mentoria, eu mesma faço minha mentoria, eu mesma uso as ferramentas. Tá lá no meu protocolo da minha mentoria. Ou seja, de repente a coisa começou a caminhar. A minha cabeça, as minhas resistências de alguma forma diminuíram, né? E aquilo que eu tava há um ano atrás eu comecei a pensar, agora tá começando a tomar, né? Tomar corpo, né? Dei os primeiros passos, inclusive agora, semana passada, né? Registrei a marca, né? Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo mais, mas registrei a marca, uma coisa que eu tava pensando a fazer lá há um ano atrás. E não é o de Oliver Mijal, não, gente, é uma marca nova aí que tá chegando. Então, é muito interessante, porque algumas coisas foram acontecendo, eu fui liberando, né, uma coisa aqui, outra ali, eu fui crescendo de um jeito ou de outro, eu fui aprendendo mais, eu fui liberando mais, eu fui pensando mais sobre o que eu quero, imaginando mais o que eu quero. Ou seja, conforme a gente vai fazendo esse trabalho de pedir, que não é um pedir, né, pai me dê por favor, mas é um identificar, as circunstâncias elas vão acontecendo, e isso é a permissão. Se há algo que eu quero, identifiquei já que é isso que eu quero, já tenho clareza daquilo que eu quero, mas aquilo ainda não veio para a minha vida física em termos de manifestação, é porque eu tenho internamente padrões mentais que não combinam com a realização daquilo. Eu falo muito de dinheiro, é isso aí, a Dia do Clube do Bem-Estar, ela já tem todos os spoilers, filosofia do bem-estar, é essa marca mesmo, gente, tá virando, já é marca registrada já. Muito bom. O canal, inclusive, vai ter esse nome, né? Filosofia do Bem-Estar, é todo o trabalho novo que tá vindo por aí, muito bom, Dia, a gente tá ligada, muito bom. Então, se há coisas que eu quero e elas ainda não vieram, não aconteceram, é porque eu ainda estava cheia de resistências. A marca, inclusive, é isso. Eu falo, essa aqui, esse nome, esse e tal. Ou seja, eu também estava com a minha cabeça muito cheia de minhoquinhas, assim, de não será, não sei quanto custa, como que é o processo, não sei, será que vale a pena, será que não vai? Eu estava naquele balançando. De repente, eu falei, esse nome é legal. Ok. Aí chamei a advogada, a turma lá, os advogados. Bora conversar. Tá, fechou, deu match, fechou. Vuf, quando foi, vum. Quando eu vi, já tava lá. Já tava até registrando. Né? Aí a Cris colocou, quero me permitir novamente fazer os 15 pontos da Loto Fácil. Ai, muito legal. Então, permita. Como? O que você pensa sobre fazer novamente? Quando você pensa em fazer novamente, você pensa que é fácil, que é difícil? Tudo vai do que você pensa sobre isso. O que você quer? Eu quero... Quando você colocou novamente, eu senti o peso, tá? Já que a gente está fazendo aqui ao vivo, vamos lá. Para quem depois vai assistir a gravação, não tem o chat, né? A Cris colocou aqui. Quero me permitir novamente fazer os 15 pontos da Loto Fácil, e depois aquela carinha assim, né? Tipo assim, eu quero de novo, né? Será que eu posso? Será que eu mereço? Será que o universo vai me dar de novo? Será que eu posso ter uma segunda chance aqui? Né? Então, assim, tem muitos serás aí atrás dessa... Só o novamente que me chama a atenção, tá? Porque, tipo assim, né? Eu quero isso de novo. Então, tenta voltar algumas casas atrás e lembrar como que você se sentiu um pouquinho antes. Um dia, 2 ali, meio que no dia que fez o jogo que ganhou, tá? Já tem uma boa trilha ali para você perseguir. E tira esse novamente da jogada, porque novamente pesou, tá? É como se você não... Aí, vou chegar no título da frase. É quase como se você estivesse pedindo permissão para ganhar de novo, tá? É quase isso, dá uma sensação assim, tá? Então, o estar na permissão, primeiro, vou recapitular, né? Estar na permissão, primeiro
o que eu realmente quero? Eu estou ciente do que eu quero? Eu tenho clareza das coisas que eu quero? Porque falar assim, eu quero ter muito dinheiro, isso não é clareza. Isso é uma coisa bem subjetiva, muito ampla, muito... O que é muito dinheiro? Tanto que uma vez eu brinquei muito, uma época que eu ficava falando até para o pessoal lá no clube, depois eu acabei falando, acho que no YouTube também. De quanto dinheiro você precisa para que você tenha a sensação de que você tem dinheiro? Tá? Essa pergunta é bem legal. Porque fiz 14 e faltou... Ixi, então pera. Você tá mais vivendo no passado de quase ganhar do que ganhar, tá? Esquece um pouco essa história e ou muda um pouquinho a forma de pensar sobre isso. Fiz 14 e faltou 1 para ganhar 2 milhões. Você tá muito nesse 1 que faltou, tá? Então, esquece tudo isso aí, tá? Até porque isso é passado. Joga de novo, joga na leveza, joga no flow, imagina o que você vai fazer com o dinheiro, esquece o passado, tá? Ou quando pensar no passado, tenta pensar nele de uma forma mais positiva. E tira esse faltou, tira esse novamente, que isso aí tá te pegando um pouquinho, tá? Bora lá, onde eu tava? Permissão, né? A gente fica preso nessa coisa da permissão, a gente tá o tempo todo permitindo que as coisas fluam para nossa vida física. Agora, o que é que eu estou permitindo? Eu estou permitindo o que eu realmente quero ou estou permitindo a ausência do que eu quero? Porque tudo é permissão. Quando a gente fala de permissão, não estou falando só de permitir só aquilo que eu quero, mas estou permitindo também aquilo que eu não quero, ou seja, a ausência daquilo que eu quero. Vou ficar falando de dinheiro que é mais fácil. Eu quero ter um fluxo financeiro farto e abundante, eu quero, sei lá, ganhar, dê um valor aí, 100 mil, pronto, vamos falar um lugar bem legal, um valorzinho bem bacana. Quero ganhar 100 mil por mês, quero uma grana assim bem boa. Ok, já identifiquei, eu quero ganhar 100 mil por mês, mas eu me identifico como uma pessoa que ganha 100 mil por mês? Como é a vida de uma pessoa que ganha 100 mil por mês? Como seria a minha vida se eu ganhasse 100 mil por mês? O que eu estaria pensando a meu respeito se eu ganhasse 100 mil reais por mês? O que eu penso a meu respeito quando eu me vejo ganhando 100 mil reais por mês? Qual é o pensamento? Qual é a minha identificação? Com o que eu me identifico ali? Ok, se eu me identifico com a pessoa que ganha 100 mil por mês, ok, já sei que muita gente vai falar, eu vou gastar, vou fazer. Tá bom, essa é a primeira resposta. Que mais? Vai mais a fundo, tá? Isso é muito superficial, tá bom? Até porque, conforme você vai ganhando mais, aquilo que você achava, alguns anos atrás, você achava que era o suprassumo do máximo, hoje você faz de uma forma natural. Então, assim, é esse natural que você tem que buscar. Qual é o meu natural? Você não vai passar todos os dias da sua vida viajando, todos os dias da sua vida jantando fora, todos os dias da sua vida fazendo compras. Não, você não vai. Você vai ter uma vida, uma rotina, vai acordar de manhã, vai ter os seus afazeres ali, vai morar em um lugar melhor do que onde você mora hoje, provavelmente. Qual é a sua rotina? Qual é o seu dia a dia? Como seria a sua vida? Como é que você vê a sua vida? É uma boa maneira de se identificar, começar a criar essa identificação com alguém que ganha 100 mil reais, ok? Ou mais, ou menos, sei lá, o valor que vocês querem aí. Isso é começar a se identificar. E aí vocês vão gradualmente, né, galgando, chegando nessa vibração. Os Abraham costumam dizer... A alegria está na jornada e não lá no final. Então, conforme eu vou me identificando, imaginando, sentindo, imaginando. Conforme eu vou fazendo isso, eu vou desenvolvendo em mim a alegria, a satisfação, o contentamento, a apreciação, até a gratidão. A gente vai desenvolvendo isso. Então, por isso que eles falam que a alegria está na jornada. E eu estou, então, entrando no estado de permissão daquilo que eu quero. O processo é esse. O processo é simples. Não disse que era fácil. O processo é simples. A gente que tem que trabalhar a própria vibração. E enquanto aquilo que eu quero não chegou, é porque eu ainda não me identifiquei. Às vezes chega
pela metade, às vezes chega só um pouquinho, às vezes chega com outra cor, às vezes chega de outro tamanho, né? Ou seja, o que eu tô permitindo? Eu tô permitindo que venha dessa forma. E não adianta a gente querer culpar os outros, não adianta a gente querer colocar na conta de alguém, sabe? Eu acho que tá na hora da gente se responsabilizar pelas vibrações que a gente emana. Outro dia eu até brinquei, acho que foi lá na live do clube, eu acho, se não me engano, foi da mentoria, não lembro. Não adianta a gente querer ser a exceção do universo. Eu tentei, gente, muitas vezes eu tentei ser a exceção do universo. Eu era um poço de um poço de pensamento negativo, né? Nossa senhora, eu era muito negativa, muito pessimista, disfarçando de ser positiva e maravilhosa, mas eu era muito pessimista, né? Eu tinha uma resistência muito grande. E eu ficava cada vez mais ressentida com a vida, com Deus, com a fonte, porque eu não entendia por que as coisas não aconteciam para mim, se eu era tão maravilhosa. Como assim? Eu sou uma pessoa tão boa, não faço mal para ninguém, né? Trabalho com as minhas coisas, né? Trato bem, trato todo mundo bem. Por que as coisas não acontecem comigo? Ó, a resposta já vinha na pergunta, né? Ou seja, a minha pergunta já era a minha resposta, né? Por que as coisas não acontecem comigo? Ou seja, eu estava literalmente com um olhar sobre a falta, né, daquilo que eu queria. E aí eu percebi que eu estava pedindo mais falta, porque vibrar é pedir, pensamento é vibração. Se meu pensamento não sai da falta, eu estou vibrando falta, eu estou pedindo falta. E o processo criativo, como é que é mesmo? Peça e será atendido. Ou seja, o movimento vibracional trazia mais e mais situações onde eu continuava no mesmo lugar, ou às vezes até pior do que eu estava. E aí eu tive que fazer um trabalho constante, intenso, direcionado, acordada. Não é uma coisa de foco louco, fico o dia inteiro pensando nisso. Não é isso não, mas uma coisa mais acordada, né? Com mais percepção. Eu tive que ficar mais atenta a como eu estava me sentindo, fazendo uma leitura emocional mesmo, sempre que eu, né, no dia a dia ali, e eu fui mudando a forma de pensar, ou seja, eu fui mudando a minha emissão de pensamentos, e, né, uma crença é um pensamento que você continua pensando, ou seja, eu comecei a pensar pensamentos melhores sobre tudo e qualquer coisa, né, porque a mudança tem que ser ampla, não adianta você só querer mudar só ali sobre dinheiro e outras coisas, não, né? Então a mudança tem que ser ampla, tem que ser sistêmica. Então eu comecei a me ver, né, de uma forma mais ampla, sistêmica mesmo, e comecei a alterar aos poucos a minha forma de pensar, ou seja, eu comecei a mudar a minha emissão de pensamentos, consequentemente a vibração. A emoção sempre foi uma grande resposta de direcionamento. E aí, conforme eu mudei o pensamento do pedir, ao mesmo tempo eu passei a permitir. Por quê? Lembra? Vamos voltar 10 casas para trás. O pedido já foi feito. O pedido já foi feito. Os potenciais já estão disponíveis no campo. Quando eu peço de novo, quando eu identifico o que eu quero, na verdade, eu estou identificando algo que já foi pedido, que já foi solicitado, né? Então, eu não tenho que ficar suplicante pedindo, eu tenho que identificar aquilo como um potencial, o meu desejo é um potencial a ser manifestado. Se eu não teria identificado aquilo, é meu, tem a minha assinatura vibracional. Então, o meu trabalho é me identificar com o que eu quero. E essa identidade, ela é construída no dia a dia, com intenção, com repetição, inclusive, né, com consistência. Eu gosto mais da palavra consistência. De uma forma consistente, intencional e deliberada. Eu continuo me identificando com aquilo que eu quero. Isso é a permissão, ou seja, eu aos poucos vou permitindo. A permissão, ela acontece sempre quando eu estou identificando aquilo que eu quero. A permissão, ela acontece simultaneamente quando eu estou pedindo ou quando eu estou imaginando. Então, por exemplo, quando eu estou imaginando o que eu quero, eu estou imaginando algumas coisas interessantes agora para 2026. Então, tô aqui, né, de repente ali tô imaginando aquilo que eu quero, e sinto um pouco o movimento, pego algumas cenas, algumas imagens. Como eu tô me sentindo? Se eu começo a sentir uma certa
apreensão, uma certa, né, um pouco de desequilíbrio aqui, eu paro, opa, pera, entrei muito numa especificidade aqui, ainda não me identifico com isso, não tá tão perto assim, eu vou para um olhar mais amplo, pera, que seja tranquilo, que seja fácil, que flua legal, que dê né, um movimento bacana, que alcance muitas pessoas, ou seja, eu volto algumas casas para trás e volto para um lugar onde eu tô mais equilibrada emocionalmente. Depois eu tento mais um pouquinho, e mais um pouquinho, e mais um pouquinho. Ou seja, você vai indo, vai sentindo a sua emoção, vai dizendo para você se você está alinhado com aquilo que você deseja ou não. Então, ao mesmo tempo que eu estou, o famoso pedir, que eu estou imaginando, que eu estou lembrando daquilo, que eu estou falando, né, mentalmente sobre o que eu quero, fazendo planos, né, imaginando aquilo, ao mesmo tempo que eu estou fazendo isso, eu já percebo como eu estou me sentindo. Se eu estou me sentindo bem, eu estou permitindo. Olha que legal, gente. É simultâneo. Não é primeiro eu vou pedir, depois eu vou permitir. Né? Eu vou pedir e permitir ao mesmo tempo. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Como é que é, o Rafa? Rafa, se a Adriana fosse secretária do universo, vocês iam ver só o que ia acontecer. Ia voar tamanco. Muito bom, Rafael. Vocês iam ver o que ia acontecer com essa coisa de pedido insistente. Muito bom. Gente, esse negócio de permitir é isso. A permissão, ela acontece o tempo todo. Aliás, uma coisa que eu sempre gosto de voltar nesse assunto, que eu gosto também de falar de saúde, né? Relacionamentos também, óbvio, mas muitas pessoas às vezes se enroscam um pouquinho, né, com a questão de saúde. E até tem uma live, 2 lives, na verdade, lá no YouTube, que eu falo disso, né? Você quer ter saúde ou quer ser saudável, né? Então, ter saúde é uma coisa, ser saudável é outra. Então, todo e qualquer pensamento que eu tenho sobre tudo e qualquer coisa, se ele é um pensamento que está alinhado com o meu ser interior, alinhado com a fonte, com a minha, né, com aquele alinhamento que a gente sabe qual é, aquele sentir-se bem, este pensamento, seja ele sobre dinheiro, relacionamento, sobre trânsito, sobre clima, sobre política, sobre qualquer coisa, economia, não importa o assunto, se ele é um pensamento alinhado, ele está impactando a minha saúde. Se ele é um pensamento de crítica, aquele julgamento crítico ou algo assim, ele é um pensamento que também está impactando a minha saúde, só que de forma negativa. Então, todo e qualquer pensamento que a gente pensa sobre todo e qualquer assunto afeta a nossa vida sistemicamente. Né? Então, puxa, mas como assim? Não é? Tô falando de relacionamento, não tô falando de dinheiro. Só que dependendo do que você fala sobre relacionamentos, você também está criando resistências em todas as áreas da sua vida. Resistência, gente, é pensamento contrário àquilo que você quer. Você quer tranquilidade, alívio, felicidade no relacionamento? Dinheiro faz parte, saúde faz parte, né? Então, a gente precisa entender que nós não somos compartimentados, né? Nós somos um único sistema. E quando a gente assume a responsabilidade pelos nossos próprios pensamentos, a gente vê a vida se desdobrar aos nossos olhos de uma forma muito mais fácil. Então, a permissão, o pedir e o permitir acontecem simultaneamente. Que o Rafael colocou? Me divertindo com a narrativa que escolhi. Isso é permissão espontânea. Exato. Que o Rafa tinha colocado um pouquinho mais acima. Então, assim, quando vocês pensarem no que vocês desejam, primeiro, vocês sabem o que vocês querem? Os Abraham sempre começam seminários, muitos seminários, eles começam dessa forma. Vocês sabem o que vocês realmente querem? Aliás, quem vê lá os meus vídeos lá no canal do YouTube, às vezes são inícios de seminários, né? E essa pergunta é sempre recorrente. Sempre que vocês virem um vídeo lá no canal que começa com esse tipo de pergunta, é um início de seminário, uma abertura de seminário. Vocês sabem o que vocês realmente querem? Porque a gente fica muito assim, eu quero aquela coisa meio subjetiva, eu quero ganhar mais. Que eu falei agora há pouco, depois que eu vi a minha amiga entrar aqui, eu interrompi. De quanto dinheiro você precisa para ter a sensação de que você tem dinheiro? Nessa pergunta eu fazia ela um tempo atrás. Por quê? A gente fala, eu quero ganhar mais, eu quero ter mais dinheiro, eu quero ter muito dinheiro. Mas e aí? Como é que você sinaliza isso? Como é que você
percebe isso em termos reais, em termos monetários mesmo. Então você precisa afinar um pouquinho mais a sua comunicação com a vida. Precisa cuidar um pouquinho mais daquilo que você comunica. Porque quando você quer falar sobre o que você quer, você é subjetivo, abrangente, né? Não especifica nada, deixa tudo meio assim. É muita prosperidade, abundância, e eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser muito feliz, né? Eu quero viajar bastante. É bem assim, bem soltão. Agora, quando é para contar uma fofoca, putz, né? Tem detalhes aí que não precisava nem especificidade. Não, vou te contar, amiga, com detalhes. Senta que eu te conto, que tem uma história boa para contar. E aí quando eu vi aquela ligação de WhatsApp de 2h30, amiga, ficamos 2h30 conversando. Pois é. 2h30 contando uma história, falando de alguém ou de algum assunto. Agora, quando eu pergunto, muitas vezes tete a tete aqui comigo, em atendimento, ou mesmo lá no Clube do Bem-Estar, eu pergunto, tá bom, o que você realmente quer? E a pessoa, não consegue me responder. A galera que me acompanha aqui direto em live, a Di, o pessoal que tá no Clube do Bem-Estar, já sabe, né? A Di tá aqui pertinho ainda. Já sabe que eu pego uns lá de enrosco às vezes, não é de... Olha lá, já explodiu aqui. Quando eu pego, tá bom, o que você quer? Não é? A gente, às vezes entra alguém lá no clube, nas lives do clube, é muito comum, né? A pessoa tá com alguma questão lá do seu dia a dia, tal, vem pra live do clube, vamos embora, vamos conversar, vamos pôr o assunto na mesa. Aconteceu isso, e conta, deixa a pessoa contar. Daqui a pouquinho eu dou um corte. Tá bom, mas o que você realmente quer? A pessoa, o que você quer? Agora, você ficou um tempão aqui contando, ok, precisava contar, porque tava sufocando aqui, tem que liberar. Beleza, libera. Baixou um pouquinho ali, né? Desvaziou um pouquinho o tanque, né? Tá bom, e agora? O que você quer? Essa situação toda que você vivenciou mostrou o que pra você? O que você realmente quer? E aí entra o enrosco, né? Porque não consegue nem por 10 segundos falar pra mim o que quer. Ou fala assim, não, tá. Precisa primeiro escolher, né, definir, perceber o que realmente eu quero. Isso vale para as coisas que a gente quer, já estão pré-estabelecidas, e vale para qualquer situação do dia a dia que você está vivendo, que de repente causou ali algum desconforto em você. Algo que chegou e falou, pera, essa situação está me mostrando que eu quero isso. E pronto, identificou o que quer. Segundo passo, quando identifica o que quer, já é o primeiro passo para permitir. Quanto mais você consegue identificar, não precisa entrar nas especificidades. Eu quero um carro vermelho com roda liga leve, com banco de couro. Não, pera. Se tá alinhado, beleza, vai nas especificidades. Se não tá, dá uma grande pincelada aí, né? Como diria um velho amigo, né? O Tobias. Dá uma grande pincelada. Tá bom, o que eu quero aqui? Aquela tela em branco na frente. Eu quero isso. Tá bom, isso já é o suficiente num primeiro momento. Depois entra nas especificidades. Mas perceba, identifica o que você quer, né? Imagina aquela tela em branco e você bota um ponto vermelho ali. É para lá que você vai olhar. Aquele alvo, quanto mais nítido para você, quanto mais definido ele estiver, mais fácil é você se identificar com aquilo. Porque se a coisa está muito subjetiva, nem você sabe, né? Você fica dançando naquela nebulosa lá e não consegue ancorar nada. Então, primeiro, identifique o que você quer. Aprenda a fazer isso. E não adianta, quem não está acostumado, não adianta pegar o papelzinho agora e começar a escrever ali. Não consigo. Não tem problema. Vai treinando, vai apurando, vai, escreve de novo. No outro dia olha para aquilo, apura mais um pouquinho aquela afirmação. No outro dia vai lá e apura mais um pouquinho, até que chegou ali afirmando, identificando algo que realmente quer, o que você quer, não o que você acha que você tem que querer, tá? Tem uma grande diferença aí. E a partir daí começa o caminho de procurar se identificar como a pessoa que faz ou tem isso. E a partir do momento que você está fazendo esse movimento, você está permitindo. Conforme você está pensando nisso de forma positiva, conforme você está pensando nisso em termos de realização, que eu sempre falo isso, fale sobre o que você quer em termos de realização. Alguém me fez essa pergunta uma vez. O que é falar sobre o que eu quero em termos de realização? É isso, é eu falar sobre o que eu quero pensando naquilo realizado, materializado, eu vivenciando aquilo. Nossa, não seria muito bom se eu tivesse um carro novinho?
Ai, tão bom carro novo, né? Um cheirinho bom, né? O melhor cheirinho do universo, cheirinho de carro novo. Sabe? Começa a pensar no que você quer em termos de realização. Começa a se ver naquilo, tendo aquilo, fazendo aquilo. Se em algum momento tá no meio do seu devaneio, da sua imaginação, pensando naquilo que quer e começa a entrar uns parafusos tortos ali, tipo assim, imagina, você não vai conseguir, não sei o que, isso lá, cada um sabe os parafusos que tem solto na cabeça. Epa, deixa eu fazer outra coisa aqui agora. Para, não tenta lutar contra os pensamentos, porque naquele momento você vai lutar contra, parou de permitir, né? Entrou em luta contra os pensamentos contrários, você parou de permitir. Tem umas maneiras de lidar com isso, ok, mas nem, né, no primeiro momento, nem se preocupe com isso. Continue pensando naquilo que você quer, continue pensando no que você quer em termos de realização, que essa é a maneira de estar na permissão para que aquilo que você quer venha. Então, se você quer ter mais dinheiro, quer ter um fluxo maior, tenta apurar um pouquinho o que é esse fluxo maior, o que seria em termos de renda, né? Mas eu quero, que eu falei agora há pouco, né? Eu quero uma renda de 100 mil por mês, tá bom, quanto você ganha hoje? Eu ganho um salário mínimo. Bom, você pode querer 100 mil reais por mês? Pode. Existe o potencial para você ganhar 100 mil reais por mês? Com certeza absoluta. E próximo de você, inclusive. Mas você consegue se sentir ganhando 100 mil? Está muito distante de onde você está hoje em termos de manifestação? Talvez esteja um pouquinho. Então, vai escalonando. Poxa, eu quero ir aumentando a minha renda até, sei lá, coloca um tempo. Não que você vá precisar deste tempo realmente. Você pode ganhar alguma coisa em poucos dias e daqui a pouco você tem um valor investido e você ganha os seus 100 mil por mês. Mas para ajudar, né, aquela mente lógica que é cheia de resistência, a colocar o trem no trilho da realização. Bom, então, eu até coloca 3 anos aí, daqui 3 anos eu quero estar ganhando 100 mil por mês. Eu quero agora. Calma, pera, devagar, não entra em choque, aqui dentro vira uma bagunça só. Coloca algo lá, eu quero daqui algum, né? Ou eu quero aumentar a minha renda mês a mês até atingir 100 mil reais por mês. Eu quero ter múltiplas fontes de renda, quero outras fontes de renda, quero aumentar possibilidades de outras fontes de renda, eu quero ter boas ideias. Tô só falando de coisas boas aqui. Quem captou aí, captou. Né? Quem captou, captou. Ou seja, vai pensando, pensamento é criativo, né? Pensamentos se tornam coisas. Então, eu vou pensando naquilo que eu quero. Isso é o treino. A hora que eu tô vivendo o dia a dia, lidando já com as coisas que eu já manifestei, eu preciso me lembrar do que eu tô treinando, do que eu estou querendo. Então, quando eu tô lidando no meu dia a dia com algo que é muito diferente, poxa, eu quero 100 mil por mês, ganho hoje 2, e aí eu tenho que pagar todas essas contas aqui, deixa uma brechinha, né, aí na mente, né, para não deixar de fora o seu alvo, para não deixar de fora aquilo que você quer. Então, chegou, começa a pagar suas contas, fazer seus acordos financeiros aí, fala, bom, isso aqui, porque eu ainda pensava de uma forma mais escassa e eu só manifestei esse dinheiro aqui, mas agora eu já estou pensando que a cada dia a minha vida financeira está ficando melhor. Ou seja, meu último pensamento quando eu saio daquele assunto é sobre o que eu quero, que eu vou ficar melhor e melhor e melhor e melhor. Cada dia eu tô ficando mais rica, o dinheiro tá entrando cada vez mais para mim, cada dia mais possibilidades. Ou seja, eu estou sempre colocando o meu pensamento aonde eu quero e naqueles assuntos onde eu tenho mais resistência, que eu saia do assunto com um pensamento mais elevado. Se eu faço ali as minhas contas, recebi meu pagamento, paguei minhas contas, o ideal é que vocês tenham pelo menos um caderninho ali com o que tem, né? Administra aí a vida financeira, que é o melhor do jogo, né? Administrou, vou pagar isso aqui, você fez ali a administração, mas procura não entrar naquele lugar de, eu ganho pouco, não vai dar, não tenho dinheiro, não sei o que lá. Começa a mudar os pensamentos aos poucos que vocês conseguem virar o jogo. Beleza, gente? Que mais? Vou ver aqui os comentários da Camila antes de ir embora. Antes de ir embora, tô em casa, vou embora para onde? Camila, sobre realização, sempre falo sobre lugares que quero conhecer e como gosto de encontrar pessoas alinhadas comigo, e isso vem com facilidade. Mas, um mas aí gigantesco, né? Não tenho mas aqui, mas eu coloquei. Sobre financeiro, não falo negativamente,
para outras pessoas, mas penso negativo, penso mais na falta. Então, Camila, tem uma frase que eu gosto muito, que aliás ela é uma frase em jargão, né? Já tá até lá na capa do meu site, lá do site do canal do YouTube. Eu sei pensar em meu nome e por amor a mim eu escolho diferente, tá? Começa a repetir isso pra você. Eu escolho diferente, eu escolho diferente, eu escolho diferente. Usa isso. Quando você perceber que você tá numa linha de pensamentos negativa sobre dinheiro, dá uma quebradinha nesse ritmo, fala, para, eu escolho diferente, eu escolho diferente, eu escolho diferente, eu escolho diferente, eu escolho diferente. Fica nisso um pouquinho para você quebrar o ritmo do momento ali que você tinha entrado. E aí, se você, né, tiver ali, já abriu, vai abrir espaço, com certeza. Eu quero pensar melhor sobre dinheiro, eu quero melhorar os meus pensamentos sobre a minha vida financeira. Isso era uma coisa que eu falava muito. Eu pensava muito na falta do dinheiro. Eu tinha muito medo de faltar dinheiro, né? Uma coisa também de herança, de pensamento de mamãe, enfim. Então eu trouxe, né? Trouxe de bandeja, trouxe de corpo e alma. E aí eu lembro que eu pensava assim, eu preciso mudar a minha forma de pensar sobre dinheiro, senão eu não vou, né? Não vou mudar minha vida. E aí eu comecei a falar, eu quero pensar diferente sobre dinheiro, eu quero pensar de uma forma mais próspera sobre dinheiro, eu quero acessar pensamentos de prosperidade sobre dinheiro. Ou seja, eu dei um passo atrás. Ao invés de eu já tentar pensar positivo sobre dinheiro, eu comecei a querer pensar positivo sobre dinheiro. Meu desejo deu algumas casas para trás. E aí eu comecei a encontrar uma nova forma de pensar. E isso é diário, tá, gente? Não dá para fazer isso 2 dias, abrir mão e achar que tá tudo bem. É autossustentado, tá? A gente precisa ficar sustentando isso a todo momento. Rafa, eu descobri que na vida a única falta que realmente existe é a falta de confiança em si mesmo. É a falta de confiar no processo, né? E confiar em si. E a Vicky? Adri, você comentou minha pergunta... Você comentou sobre minha pergunta, porque está travando muito, minha internet está naqueles dias. Repete para mim, Vicky, a pergunta. Eu sei que você perguntou, mas eu não lembro exatamente o que você tinha perguntado. Você vai que eu voltar aqui? Que eu falei que quando eu falasse sobre permissão... sobre pensamentos... então, sobre pensamentos repetitivos, né? Lembrei, acho que é isso. Só confirma comigo, mas mexer na tela aqui fica bagunçando. Então, quando eu tô no dia a dia e começo a ter pensamento, acho que é isso, só confirma comigo, Vitória, se você estiver ainda aí. Se eu meus pensamentos estão rodando no piloto automático aqui, aí vem um, vem outro, é o que eu falei agora. Por amor a mim, eu quero pensar diferente. Eu tenho a capacidade de assumir o comando. É como se eu estiver eu tô pilotando um avião, o avião tá no piloto automático, eu tô lá, tomando meu chazinho, lá no, no cockpit, tô tomando meu chazinho. Aí eu pego lá no manche e falo, agora eu assumo o comando desse avião aqui e vou assumir o comando. Não vou deixar os pensamentos ficarem voando. Eu sei que muita gente fala, mas fica entrando pensamento. Putz, e daí que fica entrando pensamento? E você põe um outro pensamento que você quer pensar. Ou você vai deixar o piloto automático ganhar? Quem é o adulto da consciência aqui? Bora assumir o controle, gente. Não é uma coisa forçada não, tá? Não é nesse sentido. Mas, às vezes, a gente fica... se deixa vencer, se deixa sucumbir para aquele turbilhão de pensamentos. Respira fundo um pouquinho. Quando você respira fundo 3 vezes, você alinha tudo. Gente, 3, né? Uma só bastaria, mas senta retinho assim, respira fundo umas 3, 4 vezes. Respirar para valer, tá? Puxa o ar, solta. Nesses 3, 5, 1 minuto que vocês estão fazendo isso, já alinhou tudo ali, já parou o processo de pensamento. Tá? Então, tá na hora da gente parar de botar a culpa na mente. É minha mente. E você não é a sua mente? Caramba! Quem é que é o dono da casinha aqui? Então, eu tenho a capacidade e o poder, e agora eu tenho a intenção de direcionar os meus pensamentos. E você só tem esses pensamentos recorrentes porque vocês deixaram que eles se instalassem aí e seguissem. Então, lembra... Crença é um pensamento que você continua pensando. Ou você se mantém deixando sua mente pensar aí um monte de coisa
que você nem tem noção do que é, ou você começa a colocar os pensamentos que você quer. Claro que no começo parece que dá uma bagunçada assim, mas pera, eu sou a cabeça pensante aqui. Eu sou a consciência que pensa. Eu sou a consciência que pensa. Sou eu que penso. E eu posso pensar o que eu quiser. Levanta a voz, literalmente. Ai, porque... Opa, pera, levanta a voz. Internamente, né, gente? Vai gritar com o povo em casa, pelo amor de Deus. Levanta a voz. Eu penso o que eu quiser. Eu sou a dona dos meus pensamentos. Eu vou citar de novo, eu já citei algumas, citei acho que na live da mentoria, citei na live do clube a semana passada, nem sei se falei no YouTube, mas tem um decreto do livro de Ouro de Saint Germain que eu gosto demais, que ele diz, né, entre outras coisas, eu não sou mais a criança em Cristo, eu sou o mestre que atingiu a estatura completa e eu falo e comando com autoridade. Putz, sou eu que penso dentro da minha cabeça. Então, ou eu penso dentro da minha cabeça, ou minha cabeça vai ficar pensando qualquer coisa que eu tô escutando de qualquer um, de qualquer lugar. Então, ou eu penso dentro da minha cabeça, ou os outros vão pensar dentro da minha cabeça. Porque eu vou ouvir um, vou ouvir o outro, vou ouvir o outro, vou ouvir o outro, né? Ou os pensamentos dos outros vão ficar na minha cabeça. Se for um pensamento legal, se é aquilo que eu acho que é bacana, beleza. Se não, né? Caramba, né? Certo, gente? Então vou embora para lugar nenhum, porque eu tô na minha casa, mas eu vou embora. Por enquanto ainda, deixa eu ver, a gente tá ainda nesta segunda, nas próximas segundas a gente ainda mantém esse horário aqui da noite, mas a partir do ano que vem, como eu falei, vai ter mudança, vai ter mudança boa. A gente vai mudar o horário das nossas lives aqui e a live do YouTube, mas depois eu explico tudo para vocês, que vem aí o nome novo, né? A gente vem com a série de workshops também, então vai ter umas mudanças boas agora para 2026. Mas por enquanto a gente segue com o nosso papo aqui na segunda, e eu fico muito, muito, muito feliz quando vocês mandam pergunta para mim. A Fabi, acho que ainda tá aí, que mandou essa pergunta, que virou uma live bem legal, né? Então eu gosto muito quando vocês colocam as dúvidas, né? Porque aí dá jogo, né? Quando alguém tá me fazendo pergunta, abre a porta, aí vai, é uma delícia. Certo, gente? Então é isso. Obrigada, Rafael. Cara, o Serginho também tá aí. Obrigada, Serginho. Muito bom. Eu posso porque eu sou, né? Também lembrei do livro de Ouro de Saint Germain. Gente, esse livro é um presente que nós ganhamos aqui no planeta, viu? O livro de Ouro de Saint Germain. Aqui, pode ser qualquer uma, né? A minha edição é aquela de capa amarela, né? Da Ponte para a Liberdade. Esse livro é um presente, gente. É um tesouro que a gente tem aqui no planeta. Eu já li trocentas vezes. Tô sempre com ele por perto. Aqueles decretos são transformadores, né? Então, lá no meu canal, lá no YouTube, acho que tem duas séries de leitura, porque nós fizemos a leitura, terminamos numa semana, na semana seguinte, bora continuar, fizemos de novo. Então tem 2 séries de leitura lá, é muito legal. Então acompanhem lá também, que é bem bacana. Pessoas, até segunda-feira que vem, beijo grande. Na quinta de manhã vai ter a live no YouTube, porque semana passada nós ficamos sem internet aqui o dia inteiro, o negócio foi até a noite. Bom, a questão aqui da operadora, mas quinta que vem estarei no YouTube às 8 da manhã. É ouro, né? Literalmente. Muito bom. Gente, beijo. Até semana que vem a gente se vê. Até.